Mas é tão espelho, porque eu vejo o mesmo problema também do lado do PT, né? Não tem nenhuma Sim, figura para isso. substituir o Lula. É. E me parece que ele não vai arriscar perder uma eleição e sair por baixo, sendo que ele pode sair por cima, tipo, ganhei a última eleição. Sim. Não sei se ele arriscaria, apesar do Haddad sim. ter vindo aqui falado que ele é o candidato. Tem que ser. Toda eleição presidencial tem um candidato situacionista e todos os outros são de oposição. É. Então, o Lula, tentando a reeleição, é o candidato da situação. E vai ter um caudal de votos compatível com essa aprovação que ele vai ter daqui a 1 ano e 3 meses e que hoje está ali nos 30%, né? Ótimo e bom, que são os que... e quando você tem uma reeleição, essa aprovação do governo se reflete muito no voto, né? Então é isso, né? Então, a economia é uma parte bem importante dessa aprovação. Né? Então, a gente entende que a maior parte dos votos vão para aquela pessoa que melhor se colocar como de oposição propondo uma mudança para o país. É o que provavelmente vai acontecer no final do ano que vem. Quem vai ser essa pessoa... A gente não sabe. Agora, tem um problema de conseguir uma terceira via que não seja o bolsonarismo, porque o bolsonarismo, tanto o bolsonarismo quanto o petismo, né, o lulismo, são as duas grandes forças nacionais que aparecem com chances de vencer as próximas eleições, né? A gente tem essa ideia porque a gente também olha para o passado. Então, como eles têm chance, o eleitor do Bolsonaro, ou da família Bolsonaro, e o eleitor do Lula, é um incentivo para ele continuar sustentando todos esses valores, as bandeiras do candidato deles, porque se ele sai dessas duas bolhas, ele meio que fica meio perdido na história. Né? Ainda mais que a gente vê que as eleições hoje são muito determinadas, não tanto pelo resultado do sujeito no desempenho do cargo dele, mas uma questão de identidade. Então, por exemplo, o sujeito, quando ele entra no campo bolsonarista ou no campo petista, ele absorve vários princípios, valores que são compartilhados com esse mesmo grupo. Então, o sujeito é bolsonarista, ele vai defender arma para todo mundo, família. Ele vai ser contra família. Ou evangélico ou católico, tem uma grande presença aí de... Então, é um combo completo, né? E que forma a identidade dele. E que aí o Bolsonaro pode fazer a bobagem que fizer, o Eduardo Bolsonaro pode falar a bobagem que fizer, aquele cara vai continuar votando num candidato bolsonarista. Porque se ele sair dessa bolha... Ele perde a identidade dele. Ele perde a identidade dele e todo esse círculo de amigos, de camaradas, sabe? De forma que ele construiu. Então, esse é um dos motivos que fica difícil no Brasil hoje a gente ter uma via que não seja o lulismo e o petista. Porque, na verdade, seria uma via única, né? O que a gente tem é um monte de buraco. Mas você não sente que... Só não esquece o que você vai falar, só para marcar isso que você falou, Duda. Você não sente que isso a gente vê no primeiro turno, onde os extremos vão para o segundo turno e no segundo turno é meio quem tem menos rejeição acaba ganhando. Isso. Pelo menos tem sido a tônica, né, do negócio. Aqui em São Paulo foi isso. Sim. Foi um de esquerda e um de direita, e o de direita não era muito bolsonarista, aquela cara do bolsonarismo, então abocanhou um pouco do centro ou dos mais moderados. E será que isso pode se repetir ano que vem? Eu acho que o Lula... com essa aprovação que ele tem, Lula vai? Eu duvido que ele não vá. Tá? Mesmo? Porque o Lula, ele vive disso. Ele vai estar com quantos anos? Se você olha as frases do Lula todas, ele já falou, olha, eu vou me candidatar por mais 10, 20, 30 Sério? anos. O Lula já falou, eu vou estar de bengalinha e eu vou me candidatar. Né? Agora, apesar disso, o Lula já também, ele também já está se programando. Eu acho que ele não tem muita esperança de vencer a reeleição. Ele vai tentar a reeleição, mas não tem esperança tanto de vencer. E por que eu vejo isso? Porque de vez em quando eu olho que parece que o Lula já está preparando a aposentadoria dele.
tá? Aposentadoria de 4 anos, tá bom? Assim, ele já... E o Lula já vê que ele vai ser um cara que vai estar viajando o mundo. Sim. Ele vai lá para Paris, vai dar uma palestra sobre combate à pobreza, aí vai a Janja junto, né? Aí depois eles vão para Pequim, depois eles... Então, o Lula meio que ele já está preparando isso. E já tem muito petista também. Aliás, é um artigo do Roberto Reis na Cruzoé, na revista Cruzoé da semana, que ele vê também que o PT já está preparando um enredo para ser oposição daqui para frente, sabe? Então, assim, o Lula vai tentar sempre, tá? Ele está tentando já desde 89, né? A primeira tentativa dele, e ele vai continuar tentando enquanto ele estiver solto. Se ele estiver solto, não estiver fora da prisão, ele vai tentar. Mas eu acho que ele também tem essa ideia de que a próxima eleição não é dele, e aí ele vai curtir o mundo inteiro ao lado da Janja, viajando de avião, vai no bistrô lá com a Brigitte Macron, sabe? Depois vai de falar de novo lá com o Xi Jinping, vai estar curtindo, que é o que ele já está fazendo. Você pensa isso também, Felipe? Que o Lula vai mesmo para 2026? Olha, eu acho que ele só não vai... Se a situação estiver muito ruim para ele, a projeção de derrota total, eu não duvido nada que ele amarele, dizendo que tá velho, dando alguma desculpa para não ter uma última derrota. Não posso eliminar essa hipótese completamente, mas assim, o cenário precisa estar muito ruim. Se tiver ali páreo duro e tal, que é a tendência... Que como tá agora, né? Como tá agora, o mais provável, claro, que ele se candidate. Ele tem fome de poder, quer permanecer no poder sempre. O plano do PT era se perpetuar no poder. O próprio José Dirceu deu declaração outro dia que isso só não aconteceu por causa da Lava Jato, né, que atrapalhou. Aliás, o Duda falou de o Lula tem um plano de se aposentar, foi o que disse o Antônio Palocci, né, ao relatar ali o dinheiro do esquema. Mas isso é uma outra história. Eu queria só fazer 2 ponderações aqui, porque... Muitas vezes se fala, né, o bolsonarismo, o lulismo são 2 forças, etc. E as pessoas que não acompanham minuciosamente o debate público e o resultado das pesquisas, elas pensam que a população está dividida 50%. E não é, né? E não é assim. Não. Primeiro que o Brasil não é um segundo turno eleitoral, embora o debate público pareça. E mesmo o segundo turno eleitoral, se você for analisar bem, ele traz votos ali que não são do Bolsonaro para o Bolsonaro, traz votos do Lula que não são do Lula, e de todas aquelas pessoas que não votaram em nenhum dos dois, ainda fica uma maioria. E as pesquisas agora, elas estão mostrando de uma maneira mais detalhada, as pesquisas estão ficando cada vez mais refinadas e melhores, e isso é bom, como você tem ali pelo menos 5 segmentos na sociedade. Então você tem o bolsonarismo, que é colocado graficamente aqui, mas eu não costumo utilizar de uma maneira muito genérica a expressão extremista. Depois a gente pode falar sobre isso. Mas ele fica mais à direita aqui no gráfico. Tá. Então você tem uma coluninha ali do bolsonarismo, aí você tem uma coluna da direita, pessoas que se identificam, né, para falar em identidade, identificam com a direita, mas que não são bolsonaristas. Aí você tem uma coluna central, que são pessoas que não têm posicionamento, é a maior coluna de todas. Você tem a coluna da esquerda não lulista, que cresceu até um pouquinho, e você tem a coluna lulista. A coluna bolsonarista e a coluna lulista, elas hoje, de acordo com as últimas pesquisas, são menores do que a direita não bolsonarista e do que a esquerda não lulista. Isso aqui que é uma novidade que veio com o desgaste do Lula e pode ser revertido, porque o lulismo ele era maior do que a esquerda não lulista, porque o Lula ele ocupou todo esse campo, é o que você estava falando antes. A esquerda se tornou refém do Lula. Muita, pelo menos a esquerda radical toda criticando o Lula, né? Até por esse chamando de Lula de neoliberal, de liberal. Você tem uma parte da esquerda muito crítica à Haddad. Às vezes aparece, mas é raríssimo. Nas últimas décadas, o Lula ocupou todo esse espaço, tanto que no Brasil, se você critica o Lula, você é considerado de direita, porque você critica o Lula. Automaticamente. Isso é a coisa mais louca que possa existir. Inclusive... Então, um portal que publica críticas ao Lula é considerado um portal de jornalismo. É um portal de jornalismo vigilante. Mas se você pegar e tal, porque vai ser sempre associado. Você teve no passado revistas
que no debate público americano seriam consideradas, no máximo, revistas do centro, se não centro-esquerda, que eram tidas como revistas de extrema-direita porque faziam reportagem sobre a corrupção no governo Lula. Se você pegar toda a parte de ideário, de causas, de costumes, etc., seria uma revista à esquerda no debate público. Pois é. Mas assim, no Brasil, falou de São Lula, você já é o extremista de direita, né? E isso é um horror também. Mas enfim, agora, do lado de cá, aqui da imagem da direita, em geral, quando essas pesquisas são feitas de modo mais refinado, a direita não bolsonarista ela é maior do que o bolsonarismo. Então, assim, você tem duas bolhas, lulista e bolsonarista. Mas você fala assim, mas Felipe, então por que eles ficam na frente na eleição? Por que ficaram nas urnas? Por que dominam? Porque eles são essa maior minoria em torno de um candidato específico. Então eles conseguem o bolo suficiente para eles estarem na frente no primeiro turno e chegarem ao segundo. Mas você tem uma maioria da população que não é aderente, que não é fanática, etc., por esses dois políticos. O que falta é uma representatividade que catalise, que absorva aquela demanda reprimida da sociedade e de, principalmente, uma maioria da sociedade silenciosa e desorganizada. Então você tem duas minorias barulhentas que acabam pautando aí o debate público quando você tem uma sociedade subrepresentada politicamente. Então essa é uma ponderação necessária, porque assim, os bolsonaristas, precisa falar um pouquinho da história recente do país, eles fingem que eles inventaram a direita no Brasil. Então assim, você tem um trabalho de trazer ideias, não só de contestação do campo da esquerda, mas ideias que são a tradição do pensamento conservador, a tradição do pensamento liberal. Citei aqui Edmund Burke, citei aqui o Adam Smith, e você tem vários autores aí da corrente conservadora, o próprio Russell Kirk, que redescobriu a vida e a obra do Edmund Burke, considerando o pai do conservadorismo moderno, Michael Oakeshott, um monte de autores, vários dos quais foram publicados, por exemplo, pelo Edson Filho, da Realizações, mando aqui um abraço para ele, que ele fez décadas de trabalho, que depois o bolsonarismo ajudou a jogar no lixo. Que décadas de trabalho de você trazer ideias para o mercado editorial, que é a base, o livro é publicado, aí as pessoas que atuam no debate público leem aquele livro, trazem as ideias para as suas colunas, etc. Aquilo vai aparecendo. Então, quando chegou a eleição de 2018, você já tinha há anos todo um trabalho intelectual e cultural feito por diversos autores e colunistas que eram contestadores do regime lulista. Então você já tinha todo um ambiente cultural com críticas à esquerda e, vamos dizer assim, formando um movimento espontâneo, não organizado, mas de ideias conservadoras, de ideias liberais, etc. O que não tinha era a representatividade política. Mas, para além desse movimento, esse é o ponto importante, você tinha uma demanda reprimida da sociedade, mesmo que não antenada com os autores, não lendo todos aqueles livros, que era por posições que no debate público são consideradas mais à direita. Então isso é da população brasileira, já estava lá. E nós dizíamos, muito antes da ascensão do Bolsonaro, e autores que me antecederam, que olha, a hora que tiver um político que pegar essas bandeiras aqui, que são as bandeiras da sociedade, o Ibope, o antigo Ibope, né, o Datafolha, eles tinham anos e anos de pesquisa mostrando que a maioria da população brasileira era contra a legalização do aborto, que a maioria da população brasileira era contra a legalização das drogas, que a maioria da população brasileira era a favor de penas mais duras para criminosos. Você tinha uma série de indicativos de que você tinha uma sociedade com maioria à direita, em determinados pontos que são divisivos no debate político americano e que foram emulados aqui no Brasil. Então, assim, aí juntou escândalos de corrupção nos governos do PT, crise econômica que estourou no governo Dilma, mas que foi plantada no governo Lula, ideias circulando com a facilidade do advento da internet e das redes sociais mais conservadoras, mais liberais, etc. Faltava um político pegar. O Bolsonaro olhou aqui, a família Bolsonaro, os próprios filhos e tal, foram se aproximando daquele campo porque já tinha uma contestação à esquerda, mas não pelas mesmas causas e pelos mesmos valores. Tinham por causa da treta de 1964, por causa da treta da ditadura. A mentalidade do Bolsonaro é
a linhagem histórica dela é dos militares que ficaram no poder no regime militar. Bolsonaro, ele fez uma defesa estatizante ao longo de toda a sua trajetória. Bolsonaro foi contra a privatização da telefonia, Telebrás, foi contra a privatização da Vale, foi naquele período contra as privatizações feitas pelo Fernando Henrique, que não era muito liberal também. Fez mais ali para fazer caixa em tempos de crise. Foi naquele período que ele falava em fuzilar. Lembra aquelas entrevistas antigas que vieram à tona nas eleições? Era para fuzilar o Fernando Henrique porque estava privatizando. Você entende? Esse cara virou o representante da direita liberal conservadora. Uma coisa um tanto bizarra. As condutas, as práticas, as defesas do Bolsonaro históricas, elas não condizem com o ideário de direita do padrão democrático, republicano, conservador ou liberal. Então, o PT, por exemplo, sempre demonizou o regime militar como a ilustração da direita no poder, né? Então a direita é autoritária e tal, não sei o quê. E o Bolsonaro meio que encarnava isso. Né? Então o Brasil não tinha uma direita democrática, republicana, conservadora ou liberal. E aí teve um momento em que teve a oportunidade de ter. Mas não tinha uma pessoa que na política, na arena política, que de fato personificasse aquilo. E aí o Bolsonaro se aproveitou daquele movimento, falou assim, eu sou o representante e tal. E quando chegou ao poder, se viu o histórico de funcionalismo fantasma nos gabinetes da família, aí ele muda a pauta de combate à corrupção para se unir ali ao Dias Toffoli, ao Gilmar Mendes, contra a operação anticorrupção. E mesmo para privatizar, ele oferecia uma série de obstáculos e outras coisas mais, diga. Não, eu acho que tem que fazer um panorama histórico. Tem uma coisa que é até um mérito do Bolsonaro lá em 2018, que ele teve essa sensibilidade de ver para onde ia a sociedade, para onde a sociedade estava indo. Né? Do marketing que é político, a estratégia correta. E tem um pouquinho do faro mesmo, né? Acho que também... que não era difícil, Duda. Tava tudo lá. Tinha um governo em crise, você tinha crise econômica, você tinha escândalo de corrupção e tínhamos todos nós na imprensa não mainstream, apontando aquilo. Então, assim, eles foram vendo a internet e tal, peraí, vou ficar do lado desse pessoal aqui. Sim, e havia um cansaço com o PT, havia um cansaço com o PSDB também, que eram os políticos que tinham comandado o Brasil até então, né? E aí havia também uma demanda por um outsider, né? Essa rejeição aos políticos nacionais também, as pessoas estavam querendo alguém de fora. E ainda que ele tampouco Então, exatamente, quer dizer, apesar dele estar no Congresso já há muito tempo, ele conseguiu se mostrar como se fosse um cara que caiu do espaço ali e aí conseguiu. Exatamente.